Olá, meus amados irmãos, meus queridos colegas. Eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e também uma boa noite, para todos aqueles que nos acompanham aqui no canal do Semeador. Como sempre, todos os finais de semana nós nos encontramos para postar o nosso vídeo aqui no canal. E vocês que têm nos acompanhado, que têm condividido, que têm comentado conosco, têm nos ajudado muito com os vossos comentários e pedimos a vocês, agradecendo sempre, em primeiro lugar, que vocês continuem condividindo e fazendo com que este canal possa chegar até as outras pessoas. Vamos mais uma vez para a palavra do Senhor para aprendermos mais um pouquinho junto com respeito à palavra de Deus. Amém? Nós hoje iremos ler no livro de Lucas, capítulo de número 19. É um livro da Bíblia muito conhecido por nós. Nós leremos capítulo 19, versículo 40 e versículo 41, que nos diz assim a palavra do Senhor. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Até aqui. Meus amados, este texto que nós acabamos de ler é mais um dos textos de muito ensinamento que o Senhor Jesus deixou para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Aqui o texto que nós lemos, o título da palavra é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção para o título da palavra. A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Observem bem, irmãos e amigos, como pode ser triunfal o momento em que você está caminhando para a sua morte, sabendo que você está caminhando para a sua morte. Muitas pessoas, por não entender a palavra do Senhor, podem interpretar erradamente essa descrição. Entrada triunfal sucedia nos países e sucede até hoje quando uma celebridade entra em uma cidade, chega em um país e é recebido com todas as honras, com todas as saudações, com festas, com grandes movimentos, com aparatos de segurança. Isso chama-se entrada triunfal, ou uma visita muito importante de uma pessoa em uma cidade ou em um país. Todos os profetas profetizaram a respeito da vinda de Jesus aqui neste mundo. Acontece, irmãos, que os profetas profetizaram que a entrada de Jesus em Jerusalém como entrada triunfal seria uma entrada mais humilde e mais simples que uma pessoa possa receber na vida. Jesus, ele chama os seus discípulos e vai em direção à cidade de Jerusalém. Ele passa pelo Monte das Oliveiras, ele olha para a cidade de Jerusalém, que estava ali muito próxima, e ele expressa uma palavra que não é o assunto da nossa mensagem de hoje. Ele expressa: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar, como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos, e vocês não me aceitaram. Meus amados,
Jesus, depois de muitas das vezes ter reclamado com Jerusalém, a recepção que eles davam a ele, o modo que eles os tratavam, eles o tratavam, agora eram os últimos dias de Jesus passando por essa terra, e ele vai em Jerusalém como se fosse para saudar a cidade pela última vez. Ele diz aos seus discípulos: vai em uma das aldeias que está aqui próximo, pegue um jumentinho que estará amarrado, traz esse jumento até a mim porque eu preciso dele. Porque Jesus estava cumprindo a profecia que estava escrito no livro de Zacarias e também nos livros de outros profetas que diziam: eis, ó cidade, que o seu rei virá sobre ti, montado em um jumento, um jumentinho, um animal simples, dos mais simples que existiam na época. Jesus agora, meus amados, quando está chegando perto da cidade, os seus discípulos pegam aquele jumentinho, Jesus monta naquele jumentinho e ele segue em direção a Jerusalém. Era um período como o mundo está atravessando hoje, um período de proximidades de Páscoa. Jerusalém teria a festa das Páscoas, a festa da Páscoa, onde comiam, onde se matava o cordeiro, se matava as ovelhas, se matava o cordeiro, os bezerros, se assavam e se comiam entre famílias e festejavam o dia em que o Senhor os libertou da terra do Egito. Naquele período é o período em que todos os cordeiros estariam sendo mortos. Eles eram mortos para alimentar as pessoas que festejavam a saída do Egito. Eles não sabiam, irmãos, que naquele dia estaria entrando na cidade o mais importante para Deus de todos os cordeiros que já existiram. Porque aquele que estaria entrando na cidade, naquele dia, naquela hora, era o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus se aproxima da cidade, os seus discípulos começaram a colocar as suas vestes pelas estradas, em uma grande multidão, e quando eles estendiam as suas vestes pelas estradas, eles cantavam hosanas nas alturas, bendito aquele que vem, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, que maravilha quando nós podemos dizer: Senhor, bendito seja tudo aquilo que vem para nós no nome do Senhor. Senhor, seja bem-vindo tudo aquilo que vem no teu nome. Os discípulos cantavam e gritavam, dando glórias e aleluia ao nome do Senhor. Próprio neste período em que Jesus estava entrando naquela cidade. Diz a palavra do Senhor que muitos dos discípulos, muitas das pessoas, eles eram pessoas simples e não tinham vestes para estender nas estradas, para fazer um tipo de tapete para receber Jesus. Na simplicidade que eles tinham, eles cortavam folhas de palmas e jogavam pelas estradas para que aquele simples animal, carregando sobre si aquele simples homem também, o próprio Senhor Jesus, passasse sobre aquele tapete de folhas e muitas das vezes de alguns vestidos de alguém que iria honrar o Senhor Jesus naquela entrada. E eles diziam: bendito seja tu, hosanas, que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, esta palavra que o Senhor nos traz nesta noite é para nos fazer crescer mais, para nos fazer entender um pouquinho mais da sua palavra. Muitos dos fariseus, misturados no meio dos discípulos ou disfarçados no meio dos discípulos, disseram para Jesus: Senhor, mande que estes seus discípulos parem de gritar estas palavras e fazerem estas pronúncias que eles estão fazendo. Que pronúncias eram estas? Eles diziam: bendito tu, ó Rei, que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Eles davam essas glórias e chamavam Jesus de rei. Bendito, ó rei, que vem em nome do Senhor. Os fariseus, para não se complicarem por vergonhas, muitas das vezes até mesmo de declarar o verdadeiro amor pelo Senhor Jesus, a verdadeira confiança, a verdadeira fé pelo Senhor Jesus, disse ao Senhor Jesus, manda que eles calem, porque isso pode complicar a eles, a você e até mesmo a nós. Meus irmãos, naquela hora Jesus olhou para aqueles fariseus, para aqueles homens ali, e disse para eles uma palavra muito importante, que nunca vai fugir da nossa memória. Se estes se calarem, se eles fecharem a boca e não proclamar para Jerusalém, para todos os seus visitantes, para os povos que se encontram aqui hoje na festa, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Jesus que o Pai mandou para libertar este povo, se eles pararem de clamar, as pedras irão clamar no lugar deles. Muitas das vezes nós podemos perguntar, mas Senhor, o que o Senhor Jesus queria nos dizer com respeito a esta palavra? Se eles se calarem, as pedras irão clamar. Eu gostaria muito de dizer que eu nunca fui em Jerusalém. É um sonho ir em Jerusalém para conhecer a cidade. Mas para todos aqueles que já foram, para você que conhece Jerusalém, e se você não conhece Jerusalém pessoalmente como eu, mas vê a história de Jerusalém, quando você vê a história dos muros de Jerusalém, as vezes em que o templo foi destruído em Jerusalém, você vai lembrar que os muros de Jerusalém, existem neles pedras de diversos tipos, de diversos tamanhos e de diversas datas da reconstrução. Quando você olhar para aquelas pedras do templo, do muro da lamentação, dos muros que cercam a cidade de Jerusalém, você vai se lembrar que Jesus falou um dia, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Você vai se lembrar das pedras que Neemias colocou no muro para reconstruir, das pedras que Esdra colocou nos muros para reconstruir, das pedras que os servos do Senhor colocaram umas sobre as outras para reconstruir aqueles muros tantas vezes. Você vai se lembrar que naqueles muros de Jerusalém foram apedrejados os servos do Senhor e que morreram ali apedrejados. Você vai se lembrar das palavras de Jesus e você vai poder dizer, realmente, aqui nesta cidade passou um dia um homem, um filho de Deus, um verdadeiro servo do Senhor, um cordeiro humilde, um cordeiro simples, que entrou na cidade para trazer para eles o resgate, a bênção da salvação. E eles, com tudo isso, o recusaram e o maltrataram tanto. Quem sabe se não é a hora agora de você parar, pensar um pouquinho nesta palavra que nós estamos trazendo e decidir dentro do seu coração se não é hora de você passar para outra parte, tomar esta cruz do Senhor Jesus, tomar este fardo também de Jesus e poder dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero semear esta palavra, porque esta é a mais pura verdade. O Senhor veio para salvá-los e eles não o receberam. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor veio também para salvar a mim também. E eu tenho que receber esta palavra. Eu tenho que receber este Senhor como o meu Rei, como o meu Salvador, como o meu Libertador. Amém, meus amados? Este é mais um texto da Palavra do Senhor que nós trouxemos hoje aqui para nosso aprendizado, para nosso crescimento espiritual diante do Senhor. E gostaríamos também já de começar a dizer aos irmãos, os inscritos que estão conosco neste canal aqui, que nós
vamos pedir a vocês, trazer até vocês um pedido de aprendizado na palavra de Deus, para nós podermos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor. Que cada um de vocês possam, junto comigo, compartilhar, dividir e comentar. A nossa primeira pergunta para aqueles que são inscritos no canal é: em que lugar, em qual capítulo e em qual versículo do livro de Zacarias que está escrito a palavra do próprio Senhor Jesus, as palavras que dizem respeito ao próprio Senhor Jesus, quando Zacarias profetizou dizendo: eis, ó filha de Jerusalém, que sobre ti virá o teu rei, montado sobre um animal simples de carga. Está na Bíblia e a dica foi dada. No livro de Zacarias está escrito. Você vai comentar conosco onde está e nos ajude nos comentários. É para o nosso melhor crescimento, para o nosso melhor conhecimento na palavra do Senhor. Que nós possamos compartilhar uns com os outros e aprendermos uns com os outros com respeito a esta palavra de Deus tão maravilhosa. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Nos próximos dias, nós vamos começar a mandar os nossos agradecimentos a todos os nossos irmãos que são inscritos no nosso canal, desde os primeiros até os últimos. Se por um acaso você ainda não colocou o seu nome, não disse ainda de qual cidade você está nos ajudando neste canal, nós pedimos, por favor, que você nos fale a sua cidade, o seu nome. Se por um acaso você tem alguma necessidade de oração, de ajuda com oração, qualquer que seja a sua necessidade, pode nos contatar, seja aqui diretamente no canal, porque nós somos em um grupo grande e quanto maior é o grupo para orar, melhor é feito nas nossas orações. Conte conosco. Se não puder falar aqui no canal diretamente, manda-nos no privado e nós estaremos orando todas as semanas por todos os inscritos do canal. Aqueles que já têm os nomes aqui, eu lembro dos nomes quando vou orar. Se você tem uma necessidade, basta que você nos fale e nós iremos também orar por você. Amém? Fiquem todos com Deus mais uma vez e a todos a paz do Senhor Jesus.